Nosso arquiteto está de volta aqui. O arquiteto que estava preocupado, né? Qual preocupação? A preocupação dele é que ele perdeu o emprego dele. Ah, sim. Aí ele foi na mãe de santo, pai de santo falou que era macumba. Aí um pastor falou que é porque ele tinha um chamado. Aí o outro pastor falou que é porque ele tinha... O vizinho dele colocava olho gordo nele. Essa semana aí. Sei. Aí ele mandou pra cá, a gente falou assim, é porque você está desempregado, é porque você não mandou seu currículo, né? Falei que mandar o currículo ajudava muito. Ajudava muito, né? Importante, ao invés de ficar pensando nessas coisas. Em vez de ficar se distraindo entre pastores, pai de santo, feiticeiro, esse povo que é gás. Mas... É melhor. O RH ajuda um desempregado bem mais. Bem mais, mandando currículo, ficar esperando na porta, bater um papo. Ajuda até mais do que se ele só mandar via internet. Tem certas coisas que a gente tem que ir pessoalmente. Isso. Tem que mostrar interesse mesmo, ávido. Aí o despacho acontece, né? A pessoa diz, vem cá que eu vou despachar. Aí funciona. Aí o cara despacha. Vou despachar contigo. E ele acaba sendo chamado. Acaba sendo chamado. Sendo chamado. Né? Né? Porque foi o que Jesus ensinou. Jesus não disse quem despacha sempre alcança. Não, né? Não, Jesus disse... Jesus disse que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Não disse que você vai. Não disse. Não. Né? Mandou ir. Vai. Levanta, toma teu leito e anda. Vai nessa, né? Meu Deus, não tem nada mais objetivo. O milagre é esse, né? O milagre é levantar, toma o leito e andar. Milagre é pra cá. Claro. Né? Aí fala assim, bom dia, Caião. Bom dia, amigo. Eu escrevi pra você, escreveu ontem. Dizendo sobre minha angústia de tantas profecias que foram feitas pra mim sobre a perda do meu emprego. Né? Como eu sou novo por aqui, resolvi entrar no seu site, Caião. Fiquei o dia inteiro lendo sobre macumbas, profecias, etc. Tem muita coisa. Tem muita coisa ali pra você aprender. Tem muito despacho no meu site. Exatamente. Aí ele escreveu assim. Então achei uma história de uma mulher que em uma profecia matou sua filha por medo. Isso. Eu não sei essa história. Na mesma hora, toda aquela angústia que eu sentia passou. Graças a Deus. Entendi o poder que as profecias fazem na nossa mente e que Deus jamais vai dar uma profecia para te deixar mal. Mas o mais legal disso tudo é que eu mandei o meu currículo em uma construtora e eles me chamaram para uma entrevista de hoje de manhã, sabe? Amém. E já começo a fazer uns projetos na segunda-feira para eles. Que beleza. Deus abençoe vocês. Amém, meu irmão. Tá vendo? Resolvido. Né? Parou de ficar com medo. Sair do emprego vai para outro, né? De ficar prestando atenção em mandinga de pastor, em profecia. Qualquer coisa assim, querendo receber despacho por profecia, né? Não, Caio. Porque essas profecias viraram despachos proféticos. O cara, ao invés de arriar alguns elementos numa esquina, ele recebe uma profecia, que é uma espécie de passe profético. É a profecia. Passe profético. Um passe profético. Tá certo. Mas é a mesma coisa. Fica todo mundo na mandinga, ao invés de trabalhar. Isso. Vai trabalhar. Vai lá. Bola pra frente. Não adianta. Jesus não abençoa quem não trabalha. Né? Isso tá escrito. É um óbvio, né? Não, e está escrito. Paulo, por exemplo, Novo Testamento, não é velho, não. Quem não trabalha, que não coma. E Jesus disse que digno é o trabalhador do seu trabalho. Então, a bênção, a unção do trabalho é trabalhar. E aquele que trabalha é um ungido trabalhante. É um prosperante trabalhador. Esse é o princípio da vida. Esse é o milagre cotidiano. Essa é a mística não misticista da prosperidade. É a diligência trabalhadora. Como a opressão da antiprosperidade é a preguiça.
ou a magia, porque uma das expressões também de preguiça é a magia. O cara vai fazer. É automático. Ele quer um automático. Quer que venha despacho. É automático. Porque o trabalho é o trabalho. O despacho é um emprego. O cara quer, sem ter que trabalhar. E sem ter que fazer nada. Agora, que bom, meu amigo. Bastou parar de se preocupar com a mandigagem. Isso veio milagrosamente como um deslacre do coração, uma libertação mesmo. Ele estava lá lendo um texto meu, aquela senhora, uma carta longa até, se eu não estou enganado, que foi de 2000 e alguma coisa, essa carta, 2004, por aí. Sobre a filha dela e a tragédia, porque tem muita tragédia dessas profecias. Muita gente morre por causa de profecia. Como tem até gente que mata por causa de profecia. Meu Deus. Tem gente que se suicida por causa de profecia. Tem gente que se escandaliza, nunca mais quer nada com nada por causa de profecia. E ao invés disso, vamos trabalhar, gente. Trabalhar é a bênção. Ao invés de ficar pedindo uma bênção, a bênção é o trabalho. Às vezes a gente perde o emprego, mas trabalho tem disponível todo dia, não é? Às vezes não é um emprego ainda, mas muitas vezes para ter um emprego a gente vai ter que ter primeiro se dispor a fazer um trabalho. Quantas pessoas entraram na minha vida e ficaram praticamente para sempre? Porque eu não podia dar a elas um emprego, mas eu podia dar a elas de imediato um trabalho. E elas aceitaram um trabalho. E porque aceitaram um trabalho, depois eu pude dar a elas um emprego. Mas elas começaram com um trabalho. Mas tem gente que não quer começar nada se já não for com um salário. E não com um trabalho. E não ainda com alguma coisa que seja apenas um improviso para o pão de hoje. Aí preferem não ter pão nenhum do que ter o pão nosso de cada dia, que frequentemente vem com o trabalho, mesmo quando a gente está sem emprego. De modo que enquanto você não tem emprego, trabalhe. Aí está a unção, aí está a prosperidade. Se eu estou empregado, eu trabalho. E se eu não estou empregado, eu trabalho para me empregar. É isso aí. A gente lendo as Escrituras, a gente vê que até Deus, na hora de chamar pessoas, Ele nunca chama ninguém desocupado. Procure do Gênesis ao Apocalipse um cara não fazendo nada acerca de quem se diga: então disse o Senhor a fulano, dispõe-te e segue-me. Ninguém. Está todo mundo trabalhando. Todos os que Deus chamou estavam em atividade, não tinha ninguém sem fazer nada. Eu estou falando sério, pega a sua Bíblia e encontre um desocupado a quem Deus não tenha chamado, a quem Deus tenha chamado. Só na parábola de Jesus, significando uma outra coisa, é que ele vai e procura os desocupados na praça. Mas o significado é um outro. No mundo real e concreto, todos os caras a quem Deus chamou eram pessoas que estavam no meio de muitas atividades. Muitas. Então, quem está desempregado deve trabalhar, mesmo que isso não seja um emprego. Porque é mais fácil um indivíduo trabalhando conseguir um emprego do que um indivíduo esperando empregar-se. Certo, querido? Que bom que você fez a coisa certa e que o Espírito de Deus tirou esse lacre, essa opressão, porque é uma opressão mental mesmo, viver sob esse medo, sob essa expectação de encantamentos enfeitiçados, de profecias contra a nossa vida, ou sob a ameaça desse chamado de Deus. Está tudo explicado, você está todo ferrado porque Deus te chamou e você não quis atender ao chamado. É conversa de profeta que se repete em escala industrial, igual telemarketing.
É a mesma coisa que eles dizem para todo mundo. VNV TV, o canal é você.